Ou seja, eu não sou da idade antiga, nem da idade média, nem da idade moderna. Eu sou da idade atual. E como é? Vamos pensar, e é isso que a gente tem que fazer na aula de sociologia agora. Vamos pensar o que é, né, a sociedade do trabalho hoje. Hoje vocês são livres. Vocês podem escolher uma profissão. Vocês estão aqui na escola, seja ela virtual ou não, aprendendo uma profissão talvez. Primeiro aprendendo a história, aprendendo sociologia, geografia, matemática, português, para que um dia vocês tenham um diploma e possam minimamente trabalhar numa fábrica como peão. Se você não quiser trabalhar como peão numa fábrica, você pode estudar uma profissão. Psicologia, farmácia, medicina. Olha como é a divisão social do trabalho. E não esqueça o status que esse trabalho passa para você. Se você é um dentista, se você é um jogador de futebol, mesmo jogador de futebol, uma coisa que a gente poderia discutir aqui muito, né? Qual é a chance, por exemplo, de uma pessoa pobre sair dessa situação de pobreza, né, e ter uma ascensão social, se tornar milionária? A música, por exemplo, rappers, né, o funk ou qualquer outro tipo de música, se a pessoa ela é pobre, ela pode, com o talento dela, com a visibilidade dela, se tornar milionária. Isso é uma ascensão social recorde, que você sai de uma miséria e passa a ser conhecido. Muitos jogadores de futebol têm, né, essa ascensão meteórica de passar fome na infância, muita dificuldade na infância e se tornar um jogador de futebol na Europa. Olha só o que a sociedade hoje nos proporciona de chance. Óbvio que é uma pessoa ou outra, é muito difícil você ter um talento desse que transpasse fronteiras, né? Que faça você ir para fora do país para trabalhar. Mas é isso que vocês devem pensar. Como é a divisão social do trabalho? Qual a importância do trabalho? O trabalho ele é tudo. O que nós fazemos nos torna mais inteligentes, né? Nos torna não só mais inteligentes, né? Foi até uma coisa boba que eu falei, mas nos torna com mais status. O que você veste, o que você usa, o carro que você dirige, a casa que você tem, te proporciona um status nessa sociedade. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, eu estou dizendo que é assim, que a divisão social do trabalho, ela basicamente coloca uma pessoa de classe A muito acima em relação a conforto do que uma pessoa de classe E. Temos, né, aí, né, hoje, por exemplo, para simplificar, 5 tipos de classes sociais: A, B, C, D, E. Se você procurar na internet, você tem lá a quantia que cada um ganha por mês. O que ela pode pagar. Se ela tem televisor em casa, se ela tem carro na garagem, se ela tem um computador, se ela comprou uma casa, se ela quitou uma casa, se ela financiou uma casa ou carro, ou se comprou à vista. Tudo isso entra para a questão da divisão social do trabalho. Qual tipo de trabalho que você faz? Por exemplo, eu sou um professor de escola pública, eu sou, digamos, classe C. Porque é óbvio que eu não estou numa classe E que passa dificuldades, mas que eu tenho um salário só para mim, que eu posso usar para mim, etc. Então eu não passo perrengue. E que tipo de classe você é? A, classe D, classe E? É de acordo com o quanto você ganha ou os bens que você tem. E é assim que é a nossa sociedade, a sociedade humana. Ela é dividida em classes, de acordo com o trabalho que você tem, de acordo com os bens que você possui. Olha que interessante. Essa é uma análise sociológica de Karl Marx. E Karl Marx e Engels, sim, e o Engels, que basicamente vão dizer que a sociedade ela é feita de uma forma estratificada, né? E principalmente essa sociedade moderna, contemporânea, né? Que vai vir com a fábrica. A fábrica transforma e divide o trabalho. E também, óbvio, não podemos esquecer o trabalho em relação à mulher, né? Faixa etária, idade. Existe trabalho para jovem, para adulto, para velho, e a sociedade ela é totalmente mudada. Um exemplo, por exemplo, o trabalho doméstico ele acaba sendo dado, né, em 90% aí dos casos que a gente tem, pessoas que são diaristas são mulheres. É até difícil você encontrar um homem que é convidado para ser diarista. Olha só que interessante. O trabalho de pedreiro, que é um trabalho robusto, que exige talvez carga e peso, talvez seja direcionado a homens. Então existe uma divisão sexual do trabalho. Existe uma divisão, né, estratificada do trabalho, de acordo com o que você tem,
que você não tem. A aula era isso. Se vocês pensarem em tudo que eu falei, o trabalho será basicamente o resumo dessa aula, né? Seguindo o vídeo. É isso, né? Deu 28 minutos, tá bom para uma aula semanal. Um abraço, um bom recesso semana que vem. Anotem, vejam o vídeo quantas vezes for necessário e façam para mim um resumo bem interessante. Pode ser em forma de tópico, pode ser em forma de texto corrido, fiquem à vontade, ok? Um abraço, obrigado pela atenção e quem assistiu o vídeo, até.